fraca e sem vigor, faz de Cristo meu refúgio e protetor. Oh, quanto amo a Cristo, como eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Oh, quanto amo a Cristo, como eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Sua vinda gloriosa, mais que tudo anseio ver seu semblante divinal, vou contemplar esse anelo da minha alma, sei que vai se cumprir, pois confio na promessa que Ele há de vir. Oh, quanto amo a Cristo, como eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Oh, quanto amo a Cristo, como eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Meu Jesus, te suplico, meu desejo vem realizar, pra meu corpo fatigado descansar. Cada dia te espero, pra contigo desfrutar do teu mundo onde quero habitar. Oh, quanto amo a Cristo, como eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Oh, quanto amo a Cristo, como eu anelo, é por mim querido e por Ele espero. Boa noite a todos os irmãos, a todos os nossos amigos que estão aqui conosco hoje. É um privilégio muito grande estarmos juntos para louvar o nosso Deus, para meditar na Tua Palavra, agradecer e também expressar os nossos pedidos de oração. Sejam muito bem-vindos ao culto de oração desta noite, aqui na Igreja Online, no nosso canal Conectados com Deus. É um privilégio estarmos juntos hoje. Em nome de Jesus, iniciamos este culto e eu convido você a abrir a sua Bíblia de onde você estiver. Se você estiver no ônibus, voltando do trabalho para casa, de onde você estiver, abra a sua Bíblia. Vamos ler juntos um verso que está no livro de Atos, capítulo 16 e o versículo 9.
Se você está no ônibus por aí, também você pode acompanhar no seu aplicativo online, tá bom? Diz bem assim, olha, à noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo, passe a Macedônia e ajuda-nos. E é com base neste texto que é o texto que vai servir de referência para a nossa reflexão hoje. Eu convido você, se você puder, se colocar de joelhos, nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. E de onde você estiver, se não puder ficar de joelhos, você pode também levar os seus pensamentos ao céu junto comigo. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelas Tuas bênçãos. Obrigado pela Tua mão poderosa em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos protegeu, porque o Senhor nos alimentou e de forma tão especial o Senhor nos trouxe até aqui hoje, neste momento onde juntos, mesmo que online, nós podemos refletir na Tua palavra, desfrutar do Teu amor. Eu te peço, Senhor, que neste momento o Teu Santo Espírito alcance o coração de todas as pessoas conectadas e que elas possam receber as Tuas bênçãos. Que todos nós possamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo fale conosco hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu sirvo a Cristo amado, que há muito ressurgiu. Eu sei que está presente, eu sei que me remiu. Amor infinito eu sinto por onde quer que eu vá. E no momento extremo, bem perto está Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar-me salvação e quer viver, reinar em mim e em meu coração. Em tudo que me cerca, só vejo seu amor. Sem lutas eu fraquejo, renova-me o vigor. Bem sei que o tenho à frente, bem sei que me conduz até a sua volta em glória e luz. Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo está, comigo vai, não tenho mais pesar. Jesus, Jesus, quer dar-me salvação e quer viver, reinar em mim e em meu coração. Alegra-te, ó crente, cantando com fervor. Eternas aleluias a Cristo Rei Senhor. Auxílio dos que buscam, refúgio dos que creem. É sempre nossa fonte de todo bem. Jesus, Jesus, me livra de pecar. Comigo
Neste momento, nós teremos a oportunidade de colocar aqui no chat os nossos pedidos de oração. Então, eu convido você que ainda não colocou o seu pedido de oração, coloque no chat aqui para a gente poder ler, para acompanhar, para poder orar por você também. Eu quero ler alguns pedidos que estão aqui e já me perdoe se eu não ler todos. Graças a Deus, os pedidos estão chegando. A Miss Lane foi a primeira pessoa a colocar os pedidos dela aqui. Ela pediu oração pelos seus filhos, o Gabriel e Daniel, pela sua filha Maria Eduarda, pela sua mãe Isabel, pelo Lourenço e o seu João. Também ela disse que... Deixa eu ver aqui, deixa eu ler. Ela pediu oração pela saúde da mãe dela, entendi. E também pede oração por ela, que ela vai renovar os seus votos com batismo e pelo seu esposo. Nós estaremos orando, tá bom, Miss Lane? Pede também pro seu pai Valdivino. Muito bem. Floripes, paz e graça a todos. Sempre estão aqui, né? Essas pessoas, graças a Deus, alguns irmãos a gente já conhece, outros nós já tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente, que é uma bênção. Obviamente eu não lembro do nome de todos, mas a fisionomia sim. Ela diz aqui, ó, graça e paz a todos os irmãos, agradeço ao nosso Deus pela proteção, peço que não deixe de orar por minha família. Estaremos orando, viu? Irmã Floripes. Lenira Rosa, ela também pede oração pela sua família. Ela é de Garopaba, Santa Catarina. Eu acho que eu falei certo, não é? Deixa eu ver. O irmão José Oliveira. Ele pede oração por sua saúde e por sua vida espiritual. Ele é da Bahia. Estaremos orando, viu, irmão? Aleu Mateus também manda mensagem aqui pra gente, nos cumprimentando. Deus te abençoe também. Zete Santana, ela pede oração por sua família, pelo seu filho Gabriel, que está aniversariando hoje. E que o Senhor liberte todos os seus filhos em nome de Jesus. Parabéns para o seu filho Gabriel, viu? Um abraço aqui da nossa equipe Conectados. A irmã Elizabeth Martini, que está conosco aqui todas as quartas-feiras, lá do Rio de Janeiro, da Terra Boa, né? Agradece a Deus por todas as bênçãos recebidas, pede oração pelo seu esposo Silas, sempre orando por vocês, tá bom? Irmão Osvaldo também agradece a Deus por tudo e por mais um ano de vida. Pede oração por sua família e principalmente pela sua filha Érica, que está doente. Irmão Osvaldo, Deus te abençoe e te conceda ainda muito mais anos de vida, viu? Receba os parabéns aqui da nossa equipe Conectados. Um abraço para o irmão. Também aqui vamos cumprimentar a irmã Maria Joelma, a irmã Maria Silva, que também pede oração pela sua mãe e sua família e também por ela. Gabriel Figueiredo também nos cumprimenta e pede oração por sua vida e pela sua família. A Daniela Oliveira, que está em Salvador, na Bahia, disse aqui: sou grata pelas bênçãos concedidas. Peço oração pela minha família e familiares enfermos. Estaremos orando, viu, Daniela? A irmã Antônia também nos cumprimenta. Agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. Pede oração por ela, sua família, os enfermos, os enlutados. Também é de Salvador, na Bahia. O pessoal da Bahia aqui, ó, marcando presença. Os nossos irmãos baianos, que bênção. Glorinha Teixeira, que também está sempre aqui com a gente, e Oswaldinho, ó, que bênção, são duas pessoas. Nos cumprimenta e ela diz que está grata a Deus por mais um dia que se foi e mais uma noite que chegou. Ela é da zona rural de Itabira, Minas Gerais. Nossos irmãos de Minas Gerais. Então, eu já vi aqui o pessoal do Mato Grosso, da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Vamos ver quem mais está aqui. Irmã Madalena, nossos irmãos aqui da Igreja de Patos de Minas nos cumprimenta e pedem oração aqui hoje pelo Fernando Farias. Estaremos orando. A irmã Antônia pede oração por ela, pela sua saúde e pelos irmãos Natan, Silas e Maria da Glória.
Eu não sei se é Natan e Silas ou se é Natan Silas, um nome composto. A Edna Barbosa também nos cumprimenta e agradece a Deus por ser o seu Criador, Redentor e Salvador. Ele toda honra, glória e louvor. Um abraço, irmã Edna. Também está aqui com a gente o irmão Jonathan Fernandes. Jonathan Fernandes, ou é Jonathan? Algo assim, que a gente vou pronunciar nos dois jeitos, né? Um é o certo. Ele disse aqui que está nos acompanhando lá de Moçambique, na África. Um abraço para os nossos irmãos aí de Moçambique, que estão sempre aqui conosco. Sempre tem alguns irmãos aqui acompanhando as programações aqui do Conectados, e isso é uma bênção, né? A irmã Esther Melo também nos cumprimenta. Pede oração pelo Fernando Farias, também que já foi mencionado aqui. A Jaqueline Salvador. A Jaque, lá de Angra dos Reis. Ela disse aqui que Deus tem guiado até aqui, apesar das lutas, e que o Senhor nos livra de todas. Um abraço para você, Jaque, também para a irmã Zoé. A irmã Maria Lúcia também está aqui. A irmã Glorinha Teixeira também continua fazendo pedido de oração pelas conferências reorganizadoras. É algo que nós devemos já estar orando pelas organizações esse ano de Assembleia. Estaremos orando aqui pelas organizações. Daqui a 20 dias já começa a Assembleia aqui da União Sul, mas antes disso já temos a Assembleia da União Norte, então devemos estar em oração para que o Senhor guie os nossos líderes e nos direcione sempre ao que devemos fazer, que Ele guie a sua obra. Confiamos nisso. A irmã Elizabeth também pede oração por seu filho Walter e a sua mãe Penha. A Regina Santos também pede oração pelos seus filhos. Elisinete também por sua família e a sua vida espiritual. Eliesir também nos cumprimenta e está grata a Deus por todas as bênçãos recebidas. Ela é de Anapu, de Anapu, no Pará. Eu sempre me esqueço, né? Madalena também está aqui, pede oração pelo seu filho Roberto. A Josiane também pede oração por ela, sua filha Sara e seu genro Gabriel. A irmã Maria Joelma, a Ilma também aqui. A Ilma, minha vizinha aqui de Sorocaba, agradece a Deus por mais uma oportunidade de participar do culto de oração. A Maria Joelma que pede pelo Mateus e Edelane e seus 2 filhinhos. Temos bastante pedidos de oração aqui. E eu agora vou ler o nome dos irmãos, porque é tão importante que, mesmo que não dê tempo de ler todos os pedidos, mas que a gente visualize quem é que está aqui e cumprimente os irmãos. Então, está aqui também Jeconias, Fátima, Manuel Domingos, que é do Goiás, Alvani Fernandes, Maria Tiago, Jurlene Rodrigues, Zulami Barbosa, Terezinha, Fátima, Bruna Franco, a Bruna, também daqui de pertinho, a Esther Melo, a Thay Rodrigues e a Nilce Teixeira. E todos esses nossos irmãos também pedem suas orações por seus filhos, família, sua vida espiritual, pelas pessoas que estão enfermas. E eu sou muito grata a Deus pela quantidade de pessoa que se expressou aqui e por aqueles que não se expressaram, mas sou grata a Deus porque estamos juntos. E é uma bênção estarmos juntos nesta noite para nos expressar, para a gente poder se conectar aqui. E a Bíblia fala que onde estiver 1 ou 2, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E o Senhor disse que tudo que nós pedirmos, Ele irá nos conceder de forma sem medida, abundante. Então, nós, crendo nesta promessa, é que nós somos muito gratos, porque é crendo nessas promessas que todos nós nos expressamos aqui. E aí, eu quero também me expressar. Eu quero pedir aos irmãos que orem por mim, pelo meu esposo, que os irmãos já conhecem, né, que está aqui toda quarta-feira, e quando eu estou aqui, aí é porque ele me pede para substituí-lo. E quando ele está muito cansado e ele me pede, eu venho com o maior prazer. Porque é gostoso, né? A gente está aqui juntos.
Então eu peço aos irmãos que orem por mim, por ele e pelos nossos 2 filhinhos, que é o Thales, que tem 10 anos, e o Davi, que tem 7 anos. E eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com os irmãos. E é com essa gratidão de estarmos juntos, de ver tantas pessoas aqui que nós já nos encontramos toda quarta-feira, e com toda essa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, é que nós teremos agora a oportunidade de agradecer a Deus através de uma doação. Em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzido. De ti nos vem a salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos, ó Senhor, em ti nos alegramos na comunhão do puro amor que Cristo desfrutamos. Recebe, pois, a gratidão da oferta que trazemos, nascido, ó Deus, da multidão, do quanto a ti devemos. Agora chegou o momento de refletirmos na palavra de Deus. E o tema para hoje é quando Deus fecha portas. Eu sei que nós fazemos muitos planos e a vida é exatamente para ser vivida com planos, com projetos, para ter sonhos, para visualizar futuros e objetivos. E às vezes a gente faz um plano e queremos decidir de acordo com aquilo que nós imaginamos que seja o melhor a fazer. Só que muitas vezes Deus fecha portas que a gente acredita ser boa. E fecha portas, fecha caminhos e nós pensamos, mas por que não? Por que está dando errado? Por que os meus pensamentos, por que aquilo que eu imaginei não deu certo? Mas a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas e às vezes Ele diz sim, mas também diz não. E quando diz não, muitas vezes parece que está fechando nossas portas, nossas janelas. Mas a gente vai observar que várias vezes na Bíblia o Senhor disse não. E hoje nós vamos refletir em uma dessas histórias para entender o porquê do não de Deus. E o porquê que Deus fecha também algumas portas. Eu tenho 2 meninos, como eu mencionei para vocês. E os meus 2 meninos, assim como todas as crianças, eles não gostam de ouvir um não. Agora eu pergunto para vocês, vocês gostam de ouvir não? Quando nós queremos um sim e pedimos alguma coisa, a gente quer ouvir um sim. E muitas vezes ficamos frustrados com um não. E várias vezes eles ficam frustrados com o não. Algumas vezes eles já me pediram, mamãe, vamos fazer o dia do sim? Eu falei, o que é o dia do sim? O dia do sim é tudo que a gente pedir. Você vai ter que dizer sim. Obviamente eles foram influenciados através de algo que eles viram.
Mas nem sempre nós podemos dizer sim. Nem sempre o sim é a melhor coisa a se fazer. E eu convido você a abrir a sua Bíblia novamente no livro de Atos, capítulo 16. A história que vamos refletir hoje está a partir do versículo 6. O que aconteceu com Paulo e quando ele estava em uma das suas viagens, eu acredito que era a terceira viagem de Paulo, estava olhando no mapa hoje quando estava estudando a mensagem e é impressionante como que Deus, Ele faz as coisas e nós não entendemos. Mas lá na frente, nós só precisamos confiar. Lá na frente a gente entende. E ao olhar o mapa e ver o percurso de Paulo nessa viagem, dá para entender o porquê que Paulo tinha um plano. O porquê que ele tinha uma visão. A gente lê aqui nessa parte, vamos ler alguns versículos para poder contextualizar. Que Paulo e Timóteo, eles estavam fazendo um trajeto de missão, onde eles percorriam algumas cidades, uma seguida das outras. E quando eu visualizava o mapa, eu percebi que Paulo, ele fez um projeto de ir para a Ásia porque não fazia sentido ele ir para um outro lugar mais distante e depois voltar à Ásia, já que a visão de missão dele era que ele tinha que fazer tipo uma varredura, sabe? Ele ia passando pelos lugares, pelas cidades, e ele não ia deixando nenhuma cidade para trás. Se você já comportou, você sabe do que estou falando. Se você já vendeu de porta em porta qualquer uma outra coisa, você sabe do que eu estou falando. Se você trabalha também para a prefeitura, de alguma forma com famílias, casas, enfim. Você sabe que nenhuma casa pode ficar para trás, nenhuma rua pode ficar para trás. Então, é demarcado o espaço. Então, você olha e fala assim, esse lado aqui já fiz tudo, ou seja, já trabalhei essa parte toda. Paulo tinha isso em mente. Ele entrava numa cidade e ele tinha que evangelizar aquela cidade. E todas as cidades que estavam no seu trajeto, ele queria alcançar também. E aí o verso diz assim, versículo 6 do capítulo 16 de Atos. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão. Olha só, essas cidades a qual o Espírito Santo não permitiu que ele entrasse, eram cidades que faziam parte da rota de Paulo. E ele não queria deixar nenhuma cidade para trás que não fosse evangelizada. Ele teve que contornar essas duas cidades, mas o Espírito Santo não o permitiu. De alguma forma, o Espírito Santo disse para ele que ele não entraria ali. Para uma pessoa que tem uma missão, uma visão, um propósito, isso é algo muito difícil porque isso confronta a sua vontade, o teu controle, o teu plano, o teu propósito. E precisa ter muita fé, estar muito alinhado à vontade de Deus para simplesmente ouvir a sua voz e não fazer aquilo que está dentro dos seus planos. Como seres humanos, nós queremos controlar tudo, todas as coisas. Você quer controlar o seu trabalho, você quer controlar quem trabalha com você, você quer controlar o horário dos outros, você quer controlar o horário do ônibus, você quer controlar, tudo você quer controlar. A alimentação, a organização, você quer controlar tudo. As coisas precisam necessariamente estar dentro do teu controle. Algumas pessoas são menos desprendidas disso, mas ainda assim nós temos essa obsessão por controle. Outras pessoas são muito mais presas, são muito mais controladoras e sofrem muito. Qualquer ser humano, independente da sua intensidade de controle, não gosta de ser confrontado quando tem algo em mente. Não gosta de desistir. Isso qualquer ser humano sente com isso. Como que Paulo estava fazendo um trabalho maravilhoso
deve ter se sentido? O que os irmãos acham? Pode colocar aqui no chat que eu vou ler. Como os irmãos acham que Paulo se sentiu ao ser confrontado pelo Espírito Santo para não entrar nessas duas cidades? Eu acredito que em primeiro momento ele deve ter pensado. A Bíblia não descreve como ele se sentiu, é por isso que eu estou pedindo aos irmãos para compartilhar o que os irmãos imaginam. E eu vou compartilhar a minha imaginação, de acordo com o que eu sinto. Talvez se fosse eu questionaria, mas por quê? Eu não sou uma pessoa que tem uma necessidade tão grande, né, de controle. Mas eu acho que eu questionaria, mas por que, Senhor? Eu acho que eu ficaria com essa pergunta, nesse ponto de interrogação na minha cabeça, a princípio. E aí o texto segue dizendo assim, o versículo 9. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Veja, Paulo ele estava fazendo a sua viagem durante o dia. Então, por isso que eu disse para os irmãos, eu acho que ele deve ter se perguntado por quê. Paulo estava alinhado à vontade de Deus. Ele não foi contra a vontade de Deus. Não foi. A Bíblia não fala se ele questionou, se ele aceitou bem e tal. Eu estou dizendo como seria a minha reação. Eu me questionaria, perguntar, mas por que, Senhor? Eu acho que eu ficaria curiosa. Talvez se fosse algum de nós, iria pensar assim, não, Senhor, não posso deixar para trás. O meu plano é esse. Como assim? Eu não posso deixar isso aqui para trás. Não. Talvez alguns de nós faria isso. Bom, quando foi à noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem estava dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, olha que interessante, imediatamente procuramos para aquele destino. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes pronunciar o Evangelho. Olha que interessante. E por que eu estou falando com os irmãos sobre essa necessidade de controle? E a Bíblia não fala o que Paulo fez, né? Mas temos aqui uma dica de que ele teve um pontozinho de interrogação. Ele ficou um pouco curioso, porque diz aqui, concluindo, ou seja, agora sim, agora eu entendi que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Agora ficou tudo mais claro. Eu quero dizer aos irmãos que quando Deus fecha uma porta, quando Ele interrompe os nossos planos, Ele não nos deixa no escuro. Pode ser que em algum momento, assim como Paulo, você fique no escuro também. O que seria o escuro? É saber, mas e agora? O que eu tenho que fazer? Então, qual será o próximo passo? Paulo também teve esse espaço para pensar, para refletir. Mas Paulo confiou e durante a noite Deus mostrou qual seria o próximo passo. Nem sempre Deus vai nos dar respostas na mesma hora. Nós vimos hoje aqui quantos pedidos aqui no chat. Talvez alguns deles sejam respondidos ainda hoje. Mas outros não sabemos o tempo. Mas será que Deus não nos ouve? Deus sabe o tempo certo. E talvez a bênção que a gente peça para uma outra pessoa seja para nós mesmos. Não necessariamente para aquela pessoa. Mas talvez alguém esteja passando por uma situação para que eu exerça a minha fé, para que eu exerça a minha comunhão com Deus, para que eu confie mais. Então, esse espaço de tempo em que nós imaginamos que parece que Deus não está agindo, que Deus fechou as portas, interrompeu nossos planos, é o espaço para confiar, porque Ele vai mostrar qual é o próximo passo. Então, assim que Paulo teve essa visão, ele agiu, ele foi. Agora sim, ficou tudo claro. E nesse momento ele entende que a porta que havia se fechado, o Senhor agora abre, esclarece e mostra o caminho que deve seguir. Paulo e Silas, eles queriam pregar na Ásia. Aqui estava Timóteo também junto com ele. Mas o Espírito Santo impediu. Tentaram ir para Bitínia, né?
mas novamente foram impedidos. À noite, depois da visão, Paulo agora atravessa a fronteira da Ásia e chega à Europa. Quando Deus fecha as portas, ele tem muitas outras abertas. Talvez o evangelho não chegaria ali se Paulo tomasse as suas próprias decisões. E existem pessoas esperando por cada um de nós nos momentos certos. É por isso que devemos confiar e acreditar em Deus. E depois, chegando a Filipos, Paulo não encontra a sinagoga, a igreja, mas ele encontra um grupo de mulheres junto ao rio orando. E Paulo foi para lá exatamente para orar. Aqui no versículo 13, diz assim, olha, no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos parecer haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. E ali tinha uma mulher chamada Lídia, da qual você já deve ter ouvido falar, já deve ter estudado, ouvido e saber a história dela. E essa mulher, uma mulher empresária, ela ouve o que Paulo dizia e ela abre o seu coração e se entrega para Jesus completamente. E algo maravilhoso acontece, porque ela se torna a primeira convertida na Europa. Então, a missão que começou com portas fechadas resulta em novas portas abertas. Às vezes, grandes movimentos começam com pequenos encontros de oração. Já parou para pensar nisso? Você tem dedicado seu tempo e sua vida em orar ao Senhor? A fazer um movimento de oração, você e Deus? Nos versículos 16 em diante, Paulo e Silas, eles libertam uma jovem possessa, mas por conta disso eles são acusados, espancados e presos injustamente, porque aquela jovem, ela fazia adivinhações e, usada pelo inimigo, ela dizia muitas coisas que as pessoas acreditavam e os homens usavam ela para que, através disso, conseguissem dinheiro, através do serviço do inimigo que ela prestava às pessoas, eles ganhavam dinheiro. E quando ela começou a dizer o que Paulo estava fazendo na cidade, aqueles discípulos de Jesus, muito barulho, a cidade se alvoroçou, todo mundo queria saber o que estava acontecendo. E Paulo acabou vendo que aquilo ali estava fazendo muito movimento e expulsou o demônio que estava sobre ela. E quando aqueles homens vieram para recolher o dinheiro dos trabalhos dela e viram que ela já era uma pessoa liberta, eles ficaram com muita raiva do que Paulo e os discípulos fizeram e acabaram levando aos líderes que eles estavam trazendo uma nova ideologia, uma crença da qual ia contra as suas leis, e obrigou que as autoridades prendessem. E por conta disso, eles foram presos. Então, dentro da prisão, à meia-noite, em vez de reclamar, eles começaram a cantar. E um terremoto abriu as portas da prisão. Obviamente, um trabalho de Deus. E quando abriu as portas da prisão, o carcereiro estava dormindo e quando ele acorda e ele vê que estava tudo aberto, ele fica desesperado porque ele imaginou que todos os presos tinham fugido e ele tenta atentar contra a própria vida. Então Paulo fala para ele, não faça isso, todos estamos aqui. E algo grandioso acontece. Devido a essa ação, o Espírito Santo atua no coração deste carcereiro, que é também batizado. Mais uma pessoa batizada. E não só ele, mas toda a sua família. Assim como Lídia, não só ela, mas também toda a sua família. Então, quando nós escolhemos louvar no meio da dor, as nossas cadeias, aquilo que nos prende, talvez o que nos prende seja os nossos próprios planos, aquilo que a gente quer manter controle, aquilo que queremos decidir com as nossas próprias mãos. Isso tudo é quebrado, isso tudo é liberto. Quando nós escolhemos louvar, agradecer, mesmo em meio à dor.
E tem um texto maravilhoso do Espírito de Profecia que diz que enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, a atenção de todo o universo celestial estava voltada para eles. O Senhor dos céus e da terra inclinava-se para ouvir o cântico dos seus filhos. Está escrito em Atos dos Apóstolos, na página 213. Então, quantas vezes nós paramos para reclamar, ao invés de louvar, de agradecer? E quando reclamamos, estamos sendo ingratos contra o nosso próprio Criador, contra aquele que deu a sua vida por nós. Mas quando nós louvamos e o agradecemos, o céu, aqui diz, toda a atenção de todo o universo celestial se volta para nós. E o Senhor dos céus inclina-se para ouvir o cântico dos seus filhos. Isso não é maravilhoso? O que você está pensando agora em relação a isso? Está refletindo sobre quantas vezes você deixou de agradecer para reclamar? Então chegou um momento de você fazer um concerto com Deus, assim como eu devo fazer um concerto agora com Deus, e dizer, Senhor, eu não quero mais reclamar, eu não vou mais reclamar, eu devo agradecer. E quando nós somos gratos, os nossos problemas diminuem. Por que que diminuem? Porque você consegue visualizar aquilo que é bom, visualizar as maravilhosas bênçãos do Senhor. Agora, quando você reclama, você só consegue visualizar aquilo que é de ruim. A gratidão é uma virtude, a virtude a qual nós devemos exercer todos os dias. E o que acontece quando Deus fecha as portas, então? Quando Deus fecha as portas, Ele nos protege de caminhos perigosos. Se Paulo tivesse ido à Ásia, teria perdido o chamado estratégico da Macedônia. Muitas vezes o não de Deus é um livramento. Quando Deus fecha as portas, Ele nos ensina a depender somente e unicamente dEle. Portas fechadas nos lembram que não somos donos do futuro, que não temos controle. E a oração é o lugar onde nós aprendemos a confiar mais do que buscar entender. Não estamos aqui para entender, apenas para confiar. Quando Deus fecha portas, Ele nos leva a lugares de maior impacto, lugares para sermos luzes, lugares onde não imaginávamos que representaríamos o amor de Deus. O não da Ásia resultou no sim da Europa, abrindo caminho para a expansão do cristianismo. E o seu aparente desvio pode ser o centro do plano divino. Já parou para pensar nisso? Quando Deus fecha portas, Ele prepara testemunhas mais fortes. A prisão se transformou em um lugar de salvação. A dor de hoje pode ser a história de fé de amanhã. Já pensou nisso? Aquilo que você está passando hoje, o teu problema, aquilo que você reclamou no dia de hoje, ou que tem reclamado nos últimos dias, pode ser a história de fé de amanhã. E aí eu pergunto, qual decisão você toma hoje? Vai continuar reclamando? Ou vai confiar para que a sua experiência, a sua dor hoje, seja amanhã uma história como essa de Paulo, de fé, de gratidão? Será que a gente tem agradecido a Deus apenas pelas portas abertas? Ou quando ela se fecha, nós só reclamamos? Será que nós temos sido mais ingratos do que gratos? Já pensou que a frustração que você sente hoje pode ser o livramento que você vai agradecer amanhã? A sua oração tem espaço para o não de Deus? Quando você ora, o que você coloca em sentimentos, em vontade na sua oração? Apenas o sim? Ou existe algum espaço para o não de Deus? Quando Jesus ele estava na cruz, antes de estar na cruz, ele ficou muito angustiado, severamente angustiado. E ele disse, meu Pai, se fosse possível passar de mim esse cálice,
mas todavia faça a tua vontade, não a minha. O que Jesus estava fazendo nesta oração? Colocando espaço para o não do próprio Pai. Abrindo espaço, porque ele disse, se fosse possível passar de mim essa angústia, me tirar disso. Ou seja, no íntimo, como humano, ele queria um sim. Olha, é possível. Mas ele disse, não, é a vontade do meu Deus é que prevalece aqui. Então, Pai, faça a tua vontade. A sua oração tem espaço para isso? Tem tido esse espaço? Eu não sei o que você está pensando agora. Mas muitas vezes os nossos planos fracassam para que os planos de Deus a nosso respeito possam se cumprir. E o que nos parece decepção, às vezes, é apenas a mão de Deus trabalhando para nos dar o melhor caminho, para nos colocar na direção certa. Eu sei que você já passou por experiências assim. E talvez você tenha percebido que quando você desejava algo, você sonhava e tenha planejado, as portas se fecharam e você viu que aquela porta que Deus abriu, a outra porta era o melhor caminho. Mas talvez hoje você esteja vendo algo semelhante, ainda não tenha visualizado isso. E eu convido você a dar esse espaço, a permitir a atuação do Espírito Santo, a permitir ouvir o não de Deus e simplesmente confiar. Porque Deus fecha a porta para nos proteger. Ele nos ensina a depender do Espírito Santo. E aquilo que nós pensamos, Deus sabe infinitamente mais. Aquilo que nós tentamos planejar, Deus sabe o fim. E se Ele conhece, por que não confiar? Se até prisões podem se tornar púlpitos ou ambientes de salvação, qual é a tua prisão? Onde você está aprisionado hoje? Qual é a tua dor? Esse lugar. Deus te convida para aceitar como um ambiente de salvação. Hoje, então, entregue o seu coração a Deus para isso. Senhor, faça da minha experiência hoje, da minha dor hoje, um lugar de salvação. Faça com que essa porta que eu não estou vendo aberta, que está fechada, seja aberta pelas tuas mãos. Apenas confie. Eu tenho certeza que Deus está abrindo caminhos muito maiores para mim e para você. E que Deus te abençoe. Nós iremos orar ao Senhor agora para entregar a nossa vida, os nossos planos e projetos nas mãos dEle, para que Ele abra as portas certas e nos direcione. Então, eu convido a você, se você puder, levar seus pensamentos aos céus em oração neste momento. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos mostra, através das experiências dos teus servos, quão maravilhoso é confiar em Ti. Porque o Senhor conhece o fim desde o princípio, o Senhor tem caminhos maravilhosos para trilharmos. O Senhor tem um caminho de salvação para as nossas vidas. E não importa o tamanho da dor que já vivemos ou que estamos vivendo agora, o Senhor conhece todas. O Senhor enxuga cada lágrima. O Senhor acolhe cada sentimento, cada emoção, cada tristeza. O Senhor acolhe o nosso corpo quando doente. O Senhor afofa o nosso leito. E nós confiamos em Ti, Senhor, porque às vezes nós reclamamos porque queremos que a nossa vontade seja cumprida, mas é o Senhor quem sabe tudo sobre a nossa vida. Então, nesse momento, eu entrego a minha vida e a de todos os irmãos aqui conectados. Que o Senhor dirija os nossos caminhos e abram as portas que nós não estamos visualizando abertas, para que nós possamos trilhar, confiando que o Senhor nos levará a caminhos grandiosos. Sobretudo, Senhor, queremos a salvação. Queremos encontrar contigo nas mansões celestiais. Então, muito obrigado pela salvação que o Senhor já nos deu. Perdoa-nos, Senhor, de todas as vezes em que reclamamos, em que confiamos nas nossas próprias ações. Entregamos a Ti a nossa vida e Te louvamos, porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de sermos os Teus filhos e como filhos confiamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
alto preço ali pagou, numa cruz se entregou. Foi seu sangue que verteu por mim. Nunca alguém me amou assim. O mais puro e meigo olhar contemplou meu coração. Me amou de tal maneira que não pude resistir. Jesus, meu mestre, quantas vezes eu falhei e te neguei, não pensei na cruz e em tuas feridas, não pensei na dor dos cravos. Em tuas mãos quero me entregar totalmente a ti. Perdoa-me, Senhor, por ser tão fraco e tão pecador, e ajuda-me a te servir como um servo fiel. Jesus, meu mestre, quantas vezes eu falhei e te neguei, não pensei na cruz e em tuas feridas, não pensei na dor dos cravos. Em tuas mãos quero me entregar totalmente a ti, pois tu és digno. Quero me entregar totalmente a ti, totalmente a ti. Que Deus abençoe você e a sua família. E neste momento concluímos este culto em nome de Jesus. Que prazer maravilhoso estar aqui com todos vocês. Não se esqueçam que sexta-feira tem a lição interativa aqui no canal. Todos os dias temos as lições de adulto, as lições de adolescente, as lições infantis. Temos tudo aqui, então não perca. Convide e publique também aí para os seus familiares, para as crianças, para todo mundo. Sábado também tem a programação online aqui para aqueles que não conseguem se reunir na igreja. A gente se vê numa próxima oportunidade. Então, receba meu abraço, fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Deus te abençoe.